Aula de língua portuguesa, revisão. Fala comunidade, vamos que vamos. Eu voltei, hein? Gente, hoje nós vamos fazer uma revisãozinha aí de tudo aquilo que nós já vimos referente a sujeito e predicado. Ah, professor, isso é muito fácil. Ó, melhor ainda, a gente tira de letra. Galera, quando eu falo de sujeito, quando eu falo de tipos de sujeito e predicado, eu estou falando aí, de certa forma, de uma harmonia que há entre as palavras, né? E também da função que essas palavras elas exercem dentro da sintaxe, né? Por exemplo, o substantivo é a palavra que nomeia lá na morfologia, né? E na sintaxe, o substantivo ele pode exercer a função de núcleo do sujeito. E assim vai, né? O que eu sei de morfologia, eu aplico na sintaxe. Ó, então, o que é o sujeito? O sujeito é o elemento, é o termo da oração que pratica ou sofre uma ação. Ou então os dois. Ele mesmo praticou e ele mesmo sofreu. O menino abraçou-se. Esse sujeito, ele tanto pratica como ele mesmo recebe o abraço dele. Então vamos lembrar aí como se comporta essa história de sujeito e predicado. Eu tenho assim, logo uns exemplos, né? Ó, Luana guardou a escada. Luana guardou a escada. Ó, o sujeito é o termo que pratica ou sofre a ação. Luana guardou a escada. Quem foi que praticou essa ação? Quem guardou a escada? Muito bem, a Luana. A Luana tem uma escada aí, né? Ela sempre guarda essa escada. Então, Luana é o sujeito. É o sujeito. E é um sujeito o quê? É um sujeito simples. É um sujeito simples. Por que é um sujeito simples? Porque eu só tenho um núcleo nominal. Luana é o único núcleo nominal que aparece nessa oração. Então, o sujeito, ele pratica ou recebe ou sofre essa ação. E o que é o predicado? É tudo aquilo que se diz respeito do sujeito. Então, se Luana guardou a escada, ela praticou uma ação. E o predicado é justamente o que diz o que ela fez, né? Ela guardou essa escada. Então, Luana é o termo e guardou é o que se diz a respeito desse termo. Então, aqui nós temos o nosso predicado. Predicado. Bom, ó, vamos para outra oração aqui. Eu tenho assim, ó, a casa e a moto são azuis. Olha que coisa louca, né? A casa e a moto. Termos da oração que praticam ou sofrem oração, uma mudança de estado. A casa e a moto. Então, a casa e a moto é o sujeito da oração. Mas, professor, a casa e a moto não são dois núcleos nominais? Sim, muito bem. A casa e a moto. Então, se eu tenho a casa e a moto, esse sujeito ele não é mais simples. Lembra daquele vídeo da galinha lá, de sujeito, lá acusa sim. Quando nós temos dois núcleos nominais, nós temos um sujeito, o quê? Com composto. Ah, professor, quer dizer que quando eu tenho dois núcleos nominais, eu tenho um sujeito composto. Você acertou. Não é isso aí que eu queria que você soubesse. Então vamos cuidar. E o predicado? São azuis. Então, esses são azuis é o que se diz respeito do sujeito, né? É a informação que eu dou sobre o sujeito. Então, esse predicado aqui é justamente o que é a casa, o que é a moto, né? Então, é tudo aquilo que se diz a respeito do sujeito. É o nosso predicado. Então, vamos lá. Então, predicado. Cantei ontem. Cantei ontem. Cantei ontem. Ah, professor, não tem o eu cantei ontem. Justamente, quando não aparece o sujeito, ele é um sujeito implícito, ou um sujeito oculto. Então, o sujeito oculto é o sujeito, lembrando, o sujeito oculto é aquele sujeito que existe, mas ele não aparece. Ele é implícito, tá bom? Existe, mas não aparece. Sujeito oculto, sujeito implícito, elíptico, ou seja, tudo é a mesma coisa. Existe, mas não aparece. Olha só, comeram meu bolo. Olha, professor, comeram meu bolo. Quem comeu esse bolo? Quem? Professor, é eles. Eles comeram
eles comeram meu bolo. Ó o dedinho, ó. Se esse verbo ele está na terceira pessoa do plural e eu não tenho um antecedente, que fez ou sofreu uma ação, esse verbo vai ser, esse sujeito vai ser o quê? Vai ser um sujeito indeterminado. Indeterminado. Por que ele é um sujeito indeterminado? Porque o verbo está na terceira pessoa do plural e eu não sei quem foi que comeu o bolo. Não apareceu ninguém, não tem nenhum texto antes dessa estrutura comeram meu bolo. Então, nesse caso, o sujeito ele é indeterminado, quando ele está justamente na terceira pessoa do plural. E ele não tem um antecedente para dizer quem fez algo antes disso, né? Porque se fosse assim, ó, Joana, Maria e Elisa, né? Aí falaram lá delas três, lá na oração anterior. Aí comeram meu bolo. Aí seriam as meninas, né? Possivelmente seriam as meninas que teriam comido o bolo da criatura aqui, né? Mas não apareceu ninguém, então é sujeito indeterminado. Choveu muito na Caucaia. Eita, professor, quando chove, parece a lagoa do Tabapuá, fica bem cheio, justamente, acertou. Gente, nesse caso aqui, nós não temos nenhum tipo de sujeito presente. Professor, choveu na Caucaia, cadê o sujeito? Justamente, não tem sujeito. Por quê? Quando esse verbo, ele é um verbo que expressa fenômeno da natureza, eu vou botar só FN, tá bom? Quando esse verbo ele expressa fenômenos da natureza, eu não tenho um sujeito de jeito maneira, meu povo. Não tem sujeito nem aqui, nem na China, nem na Cochinchina. Não, na China não, né? Então, nesse caso, eu tenho o quê? Uma oração sem sujeito. Eu tenho uma oração sem sujeito. E por que eu tenho uma oração sem sujeito? Porque quando o verbo, seja esse ou qualquer outro, expressar fenômenos da natureza, nós vamos ter aí uma oração sem sujeito, tá bom? Isso é super sussa, super tranquilo, super fácil. Quando é que eu tenho um sujeito simples? Sujeito simples, quando eu tenho somente um núcleo nominal. Sujeito composto, quando eu tenho dois ou mais núcleos nominais. Aqui, no caso, a casa, a moto. Poderia o quê? Poderia ter a casa, a moto, a bicicleta, a banheira, a mesa, são as dois. Então, quando eu tenho mais de um núcleo nominal, nós vamos ter o sujeito composto. Pessoal, isso é super fácil. Isso é super simples, tá bom? Ó, cantei ontem, gente, sujeito oculto, né? Ele existe, mas não aparece. Quem cantou ontem? Eu. Mas só que esse eu aparece nessa estrutura, ó, o dedinho, ó, Então é um sujeito que oculto, né? Comeram meu bolo. Quem comeu o bolo? Eu não tenho ninguém em uma estrutura anterior que acuse, que seja pelo menos suspeito de ter comido o bolo da garota ou do garoto, né? Então, sujeito indeterminado. E quando esse verbo ele é um verbo que expressa fenômeno da natureza, nós vamos ter o quê? Uma oração sem sujeito. Super sussa, super simples, super facility. Tá bom? Então fiquem espertos nessa daí. Deixa eu só apagar aqui para a gente poder ver um pouquinho de verbo. Bem, meu povo, continuando aí, nós vamos dar uma revisadinha nos verbos, tá bom? Então o que acontece? Tá vivo? Então o que acontece? Ó, quando eu falo de verbo, vamos lembrar daquele bisuzinho. O verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Esse FN, fenômeno da natureza, que o nome é extenso, pode atravessar a parede. Ó, tempo. Nós temos 3 tempos verbais. Ó, o presente, o pretérito ou passado, né? E o fufu, o futuro, tá bom? Conjugação. Nós temos o quê? De conjugação nós temos a primeira conjugação, quando esse verbo termina em que? AR. Vocês acertaram. Ele é da segunda conjugação, quando esse verbo termina em que? Em ER. E quando é que esse verbo é da terceira conjugação? Quando ele termina em IR. Tá bom? Olha só o bisuzinho. Modo. Nós temos 3 modos verbais. O indicativo,
O indicativo expressa o quê? Certeza. Nós temos o subjuntivo. O subjuntivo expressa o quê? A dúvida, né? E o imperativo, pedido, súplica, né? Ordem. Então, o imperativo ele expressa isso. Vai anotando aí ou revisando o que você já viu. O modo, né? O modo. Eita, pessoal, eu me enganei aqui no modo, mas deixa eu apagar aqui. Modo. Deixa eu apagar aqui, formas nominais. Sou bom de tabela, viu? Vou colocar aqui os modos. Modinha. Tempo, conjugação. Tava certo, gente. Oh, rapaz. Modo e formas nominais. As formas nominais. Olha aí, pessoal, estava certo, né? Quais são as formas nominais? Né? As formas nominais eu tenho o quê? Eu tenho gerúndio. O gerúndio termina em quê? Em NDO. Eu tenho o particípio, né? O particípio termina em ado, ada ou ito, né? Foi dito a resposta. Olha, foi dita a resposta. Então, eu tenho o infinitivo. O infinitivo. E o que é o infinitivo? É justamente como é que o infinitivo ele termina. O infinitivo ele termina em AR, ER e IR. Tá bom? Ó, infinitivo, AR, ER e IR. Aí lembra daquele bizu, como é que eu sei o radical do verbo, como é que eu sei o que é que o verbo tem. Vamos aqui tirar a prova dos 9. Eu tenho aqui o verbo pularei. Pularei. Professor, o verbo pularei. Qual é o radical do verbo pularei? Toda vez que eu quero saber o radical de um verbo, o que é que eu faço? Eu coloco ele no infinitivo. Então, o infinitivo de pularei é o que? É pular. Então, é pular. Olha só, esse AR diz que esse verbo é de qual conjugação? Da primeira, da segunda ou da terceira conjugação? O AR diz que ele é da primeira conjugação. Acertou. É da primeira conjugação, tá bom? Da primeira conjugação. Deixa eu apagar aqui e fazer direitinho. Da primeira conjugação. Esse A é o quê? Vogal temática. Esse R é o quê? Desinência de infinitivo. E o que foi que sobrou para mim aqui? Justamente ele. O radical. Então aqui, ó, é o radical. Esse A aqui é a nossa vogal temática e esse R, desinência de infinitivo. E aqui é outra estrutura que a gente chama de desinência. Tá bom? Peraí, gente, só o avião passar aí. Muito bem. Então isso aqui é o programa, é de casa, né? É de casa, acontece tudo. O vizinho faz barulho, o avião passa, passa caminhão, passa carro, passa tudo. Isso aqui é o é de casa com Andinho, viu? Segura. Ó, então, ó, como eu falei, botei o verbo no infinitivo, extraí o radical, extraí a vogal temática e eu sei a conjugação dele e a desinência de infinitivo. Aqui eu faço só usar essas informações para aplicar aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos finalizar com o verbo de segunda conjugação e um de terceira, só para vocês ficarem espertos. Ó, deixa eu ver aqui. Bebia. O menino bebia muita Coca-Cola. Muito bem. Como é que eu sei o que é que tem nesse verbo aqui, né? Então, o infinitivo de bebia é o quê? É beber. Ai, professor, é beber, é beber. Então, esse ER diz que esse verbo é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. ER termina aí, segunda conjugação. Então, segunda conjugação. Esse é o quê? É vogal temática. Vogal temática de quê? Da segunda conjugação, porque só aparece na segunda conjugação. O A só aparece na primeira conjugação. E o I só aparece na terceira conjugação. Então, esse R, desinência de infinitivo. E esse bebe aqui é o quê? É o radical. Então, se na questão pedir o radical do verbo, vocês colocam o verbo no infinitivo e daí vocês sabem que a estrutura lá é o radical, depois de fazer isso aqui com o verbo no infinitivo. Vamos brincar, vamos colocar aqui um verbo de terceira
conjugação. Tá bom? Olha só. Partia. Partia. Olha só. Simples e fácil. Infinitivo de partia é o quê? Acertou quem falou partir. Partir. Ai, professor, que coisa louca, né? Muito bem. Partir. Extrair o IR. Esse IR é de qual conjugação? Da terceira conjugação, né? Terceira conjugação, né? Olha só. Se eu tirei a conjugação, esse I, vogal temática da terceira conjugação, porque só aparece o I na terceira, e esse R, desinência de infinitivo. E o radical é justamente o parte. Então, o radical aqui também é parte. O que sobra pra gente é desinência, tá bom? Então, gente, ó, foi uma aulinha super sussa, super simples, super fácil, que vocês vão tirar de letra, tá bom? Um abração e até a nossa próxima aula. Fui! Cuida, menino!